Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um ano letivo de 2021, ano meio atípico, no qual nós estaremos desenvolvendo aulas online e juntamente com vocês aprendendo sobre os conteúdos desenvolvidos aqui durante o ano letivo. Eu sou o professor Geraldo, estarei com vocês ministrando aula de ciência e espero que possamos, ao final do ano, alcançar os nossos objetivos. Vivemos um momento meio conturbado, no qual passamos por uma pandemia, mas com fé em Deus, nós iremos vencer esse momento crítico que o Brasil tem passado, não só o Brasil, mas o mundo tem passado, que é a questão dessa Covid-19. Temos que tomar cuidados, precauções, respeitando os órgãos de saúde que sempre tem colocado para a gente a importância de alguns hábitos para não contrairmos esse vírus aí que assola não só o Brasil, mas como o mundo. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vou dizer para vocês, se tiverem alguma dúvida, é só perguntar aí pelo meu celular, pelo WhatsApp, nós estaremos aqui para auxiliá-los, tá ok? No decorrer do ano nós estaremos trabalhando com aulas remotas e esperamos atingir os nossos objetivos e que vocês possam aprender em casa juntamente com os familiares e que em breve possamos estar reunidos para nos abraçando e confraternizando. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um ano letivo remotamente, assim como 2020, um ano meio atípico, no qual estamos passando por momentos difíceis, referente à pandemia, mas com as bênçãos do Senhor nós vamos vencer. Sou o professor Geraldo, estarei com vocês ministrando a aula de introdução à Química e espero que possamos alcançar os nossos aprendizados ao final. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo fone, através do WhatsApp, que eu estarei tentando de maneira rápida e eficiente estar solucionando as dúvidas de vocês, tá ok? Vamos iniciar o módulo trabalhando e falando sobre a matéria, né? A matéria que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, contém massa e volume, e nós vamos estar estudando esse conceito amplamente aqui nessa aula. A química, ela estuda basicamente a matéria e suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. Portanto, nesse capítulo nós estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre essas energias envolvidas nesse processo de transformação da matéria. A matéria, de início, como nós podemos ver e está explícito na apostila de vocês também, ela é constituída de fenômeno físico e fenômenos químicos, né? Ou seja, qualquer transformação sofrida pela matéria, ela terá um desses fenômenos. O fenômeno físico são aqueles onde a constituição do material não muda. Por exemplo, vou amassar um papel. Se eu amassar o papel, a constituição do papel não vai modificar. Mesmo sabendo que ele ficará amassado, mas não vai modificar a princípio. Fenômenos químicos são aqueles que a constituição do material muda. Por exemplo, eu vou queimar um papel. Se eu queimar o papel, a queima desse material vai modificar
ou papel. Então aí no caso eu já vou ter um fenômeno químico, né? E mais detalhes desses fenômenos mais à frente nós teremos. Se você quiser pesquisar também você vai encontrar detalhes desses fenômenos, né? A matéria. O que é matéria? De acordo com alguns estudiosos e concordam com esse fator, a matéria é tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço. Exemplo, uma casa, uma árvore, um computador, um celular, um ventilador, um livro, o ar, nós ocupamos lugar no espaço. Então, isso tudo é matéria, porque também é constituído de massa, né? Massa e volume. Então, são alguns exemplos de matéria, tá ok? O estado físico da matéria. Nas séries anteriores, nós já vimos, e os professores colocavam para a gente, alguns estados físicos da matéria. Que inclusive falavam assim, qual é o estado físico da matéria? Na verdade, da água que a gente tratava, né, nas séries anteriores. E aí, vocês respondiam, sólido, líquido e gasoso. Realmente, o estado físico da matéria é sólido, líquido e gasoso. Quando ela está no estado sólido, ela adquire uma forma e um volume constante, né? Ou seja, são partículas bem próximas umas das outras, aglutinadas, que se juntam e formam esse estado. Já no estado líquido, o volume, né, é constante e tem forma variável. Por exemplo, se você pegar um copo com água e colocar num recipiente redondo, ele vai ter uma forma. Se você pegar esse mesmo copo com água e colocar num recipiente quadrado, ele vai adquirir outra forma. Então ele vai ter essas formas variáveis. E as partículas, elas não são aglutinadas, elas são afastadas. No estado gasoso, essas partículas são mais afastadas ainda. Teremos aí uma variável, não só na forma, mas também no volume. E essas partículas elas ficarão bem variáveis. Nós temos alguns exemplos de estados, né, gasoso, líquido e sólido, é muito prático. O sólido nós temos aí o gelo, líquido a água normal, potável que nós tomamos, e o gasoso, o vapor d'água de uma panela de pressão, por exemplo. Esses estados físicos, eles têm uma mudança, né? Essa mudança do estado físico. Ela pode, que são a fusão, a solidificação, a vaporização. A vaporização que pode ocorrer sendo evaporação, que é os tipos da vaporização, pode ser também por ebulição, essa vaporização, e pode ser também pela calefação, né? São os tipos de vaporização que temos. E aí temos a condensação e a sublimação. A fusão, né, no qual nós temos o ponto de fusão, ou ponto de fusão do material, vamos colocar aqui do mais básico, ponto de fusão do gelo da água é 0 graus. Está aqui, ó, nós temos aqui no lembrete que você pode observar. O ponto de ebulição, quando você está chegando, o ponto de ebulição da água, na condição normal, na pressão, né, da atmosfera, é 100 graus. Okay? Então, o ponto de fusão é 0, ponto de ebulição 100. Cada material tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Isso vai depender do material específico, que também será estudado mais adiante. A fusão ela é a passagem do estado sólido para o líquido, ou seja, com o aumento de temperatura que ocorre, ou a diminuição de pressão, pode acontecer essa variação e fazer a fusão do material.
A solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Se você tiver um aumento ou diminuição de temperatura, você vai ter a passagem do líquido para o sólido. Exemplo, eu posso colocar aqui, se você pegar um copo com água e colocar no seu congelador. Ele está líquido, quando ele atingir o seu ponto de fusão, que é 0 grau, ele vai começar a se transformar e vai estar entrando no seu ponto de solidificação, ou seja, sólido. E aí ele ficará sólido. A vaporização é a passagem do gasoso para o líquido. E ela ocorre de 3 tipos, sendo evaporação, que é um processo lento, ebulição, que é um processo mais rápido, formam bolhas gasosas de massa líquida, e a calefação, que é um líquido em presença de superfície superaquecida. Nós podemos ter um exemplo quando nós tiramos algum recipiente da geladeira aí, e que tem aquelas bolhas logo por fora dele. A condensação ou liquefação, ela é a passagem do gasoso para o líquido, E ela tem uma diminuição de temperatura e ela vai passar do gasoso para o líquido. Se ela está no seu estado gasoso, quando ela atingir o seu ponto de ebulição, que é 100 graus, e se ela diminuir a 99, 98, ela estará entrando no seu estado líquido. A sublimação, a passagem do sólido diretamente para o gasoso, que pode ocorrer com a naftalina, aquela pedrinha que a gente coloca dentro do guarda-roupa para matar as baratas, as traças que cortam as roupas. Ela faz esse processo, ela passa diretamente do sólido para o gasoso. E é uma transformação que ocorre e que está nesse estado. Tá? E nós temos alguns exemplos, o exemplo de fusão, que você pode estar observando, derretimento do gelo, derretimento de uma vela, o processo de fundição. Tu vais aí em um ferreiro e ele vai fazer algum material, ele primeiro tem que fundir o ferro para estar fazendo. Você quer fazer uma joia, um cordão de ouro, uma corrente para o seu braço, ele primeiro vai ter que fundir aquele ouro ali para estar fazendo a sua corrente e assim sucessivamente. A vaporização, se você observar no seu quintal e ver uma roupa secando, está ocorrendo a vaporização, que a água vai evaporando. A condensação são as gotas de água num copo, que nós citamos há pouco. Você tira da geladeira um copo congelado, você vai ver que tem algumas gotículas de água fora desse copo. Solidificação, que é a formação de gelo, congelamento dos lagos. E a sublimação, que eu coloquei para vocês logo atrás, a naftalina, o iodo, o gelo seco, todos esses são exemplos de sublimação. Todos esses estados listados são transformações de estados físicos, que também temos o sólido, o líquido e o gasoso, que são os mais comuns, que a gente sempre está vendo aí. Nesse gráfico nós podemos ver esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição. Se vocês estiverem escutando alguma zoadinha, não se preocupem, porque nós estamos aqui meio fazendo uma limpeza. A fusão, quando a água chega em 0 graus, ela começa a entrar no seu estado de fusão, tanto para ir para o estado líquido, como para ir para o estado gasoso, para o estado sólido. O mesmo ocorre quando ela chega em 100 graus, ela entra no seu estado de ebulição. E aí ela, tanto para ir para o gasoso como para o líquido, ela tem que estar nessa temperatura aí. Se você tem uma água líquida e você superaquece essa água, aumenta a temperatura dessa água ou diminui a pressão dessa água, ela vai, se você diminuir,
ela vai chegar a 0 graus e abaixo de 0 graus ela vai entrar no seu estado de solidificação. Nesse gráfico nós podemos ver as pressões constantes, aqui nós temos o ponto de ebulição, que é 100 graus, e nós temos o ponto de fusão, que é 0 grau. Então você tem do trecho BC, no qual a água está no seu estado de fusão, passando do sólido para o líquido e do líquido para o sólido. E do seu ponto de BE, passando do estado líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Então essas são as transformações da água. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem pelo WhatsApp 91955712. Eu estarei aqui para tentar, juntamente com, solucionar as dúvidas de vocês, tá ok? Um abraço e até a próxima aula e bons estudos!